O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reinado. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Na grande alegria dessa solenidade, Cristo Rei do Universo. Hoje nós encerramos o ano litúrgico, né? É sempre bom a gente ter um pouquinho dessa ideia na nossa mente, né? Então, nós temos o ano civil, que começa no dia 31 de janeiro, né? Começa no dia 1º de janeiro. São muitas emoções, é um domingo de muitas emoções hoje, muitas. Então começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Esse é o ano civil. E o ano litúrgico começa no 1º domingo do Advento, quando a gente começa a preparar aquele que há de vir. E o 1º domingo do Advento será no domingo que vem. E termina no domingo de Cristo Rei. Então estamos terminando o ano litúrgico. E a gente termina o ano litúrgico com esse reconhecimento de Cristo Rei, Rei do Universo, Cristo Rei do céu e da terra. Nosso Senhor é Rei, o Senhor é Rei, né? Tem até a musiquinha, o nosso Senhor é Rei, Cristo é Rei. Hoje, encerrando o ano litúrgico, nós também tivemos uma celebração hoje pela manhã, ali no CEAR, de onde reuniu toda a nossa arquidiocese. Nós celebramos também o encerramento do ano santo jubilar, o ano do jubileu Peregrinos de Esperança 2025. Celebramos 2025 anos da encarnação. Olha, essas coisas a gente tem que ir pensando nessa graça, né? São 2025 anos da encarnação do Senhor, do Cristo Rei. Cristo Rei. E aí como é que a gente vive essa graça? Como é que nós entendemos isso? O que a gente cantava no Salmo? No Salmo a gente dizia: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Padre Sedemir. Não era a casa do Padre Sedemir? Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do rei da Inglaterra. Não. Quanta alegria e felicidade, vamos na loja Van. Quanta alegria e felicidade, vamos ao Monumental Dona de Cabral.
Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. Quando a gente sai de casa para vir à missa, esse é o espírito que deve nos embalar. Nós vamos à casa do Senhor que é nosso Rei. A gente sai para vir à missa, nós vamos nos encontrar com nossos irmãos. Nós vamos viver todo o mistério do sacrifício de Jesus, do Cristo que se entrega por amor de nós. Vamos viver o sacrifício da cruz de Cristo, mas nós não somos mais aquelas pessoas de 2000 anos atrás, que aos pés da cruz de Cristo pensávamos que tudo havia acabado. Não, nós já sabemos o que acontece depois disso. Nós já sabemos que o Cristo é coroado Rei do céu e da terra. Aquelas pessoas que estavam lá no sacrifício, elas olhavam para o Cristo e pensavam: é o fim, acabou. Nós não, a gente vem para a igreja para viver essa graça do sacrifício de Cristo, mas nós já sabemos que Cristo é Rei. Então nós viemos com alegria, porque o sacrifício do Cristo nos traz salvação, traz vida. A gente não vem para a missa com peso, a gente tem que entender, para isso ir criando frutos no nosso coração. Nós não chegamos na porta da igreja só esperando o momento que a missa vai acabar para a gente poder ir embora. Não, a gente vem para viver a alegria de estarmos com os irmãos que vivem a mesma fé que nós vivemos, que creem do modo que nós cremos, que sabem do Senhor Salvador, do Cristo Rei do Universo. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora os nossos pés já se detêm às tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei o nome do Senhor. Lá é sede da justiça, lá é trono de Davi. Que alegria irmos à casa do Senhor. Que alegria podemos celebrar o Cristo Rei. E Rei, que Rei! Qual que foi o trono que Jesus Cristo sentou? Esse nosso Rei teve um palácio? Qual foi a coroa que foi posta na cabeça do nosso Rei? Então o nosso Rei não é um Rei aos moldes deste mundo. O trono do nosso Rei é a cruz. O palácio do nosso Rei foi o estábulo onde ele nasceu, foi a carpintaria do seu pai José, foi a cruz onde ele foi pregado, o sepulcro onde foi colocado. A coroa do nosso Rei foi a coroa de espinhos. Todos olhavam, a gente ouviu no Evangelho, e zombavam dele, porque parece que ele perdeu. Porque o nosso Rei não é um Rei aos moldes deste mundo. Nós precisamos nos espelhar nesse nosso Rei, porque muitas vezes nós queremos ter um reino aos moldes do reino do mundo. A gente quer reconhecimento aos moldes do mundo, quer fama aos moldes do mundo, bens materiais aos moldes do mundo, e às vezes sacrificamos o reino eterno. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele não deu bola para este mundo, se sacrificou neste mundo para ganhar a eternidade. Aqui o trono dele foi a cruz, mas agora nós todos rezamos. Ele está sentado à direita de Deus Pai, num trono glorioso. O reino do Senhor é um reino de paz e justiça, é um reino de amor, é um reino para a eternidade, mas que nós já começamos a construir aqui, sim Senhor, começamos a viver esse reino aqui. Quando o Senhor Jesus, quando vem ainda João Batista anunciar: o reino do Senhor está próximo, preparai porque o reino do Senhor está próximo. Quando vem Jesus e começa a dizer: o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda, o reino de Deus é como um tesouro precioso, uma pérola preciosa, o reino de Deus, e ele vai dizer: o reino de Deus está no meio de nós. Quando ele nos ensina a rezar, ele pede para que a gente reze dizendo: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse?
o reino dos céus, o reino desse Deus, o reino que a gente acabou de ler no texto do Evangelho, que é reino do Pai e é reino do Filho. O texto do Evangelho diz para a gente assim, a segunda leitura, que é de Paulo aos Colossenses, Paulo falando, né? O Senhor nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado. É reino também do Senhor, de Jesus Cristo, Rei do céu e da terra, o reino da justiça, de paz e de amor. Quando a gente leu a primeira leitura do livro de Samuel, era o reino ainda de Davi. Davi é coroado, o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, eles ungiram o rei de Israel. Então Davi tornou-se o rei de Israel, Davi teve um palácio, Davi reinou, mas o reino do Senhor é um reino para além, é um reino muito maior, é o reino de paz e de justiça que a gente deve buscar, celebrar. Por isso que muitas vezes, filhos, nós temos que entender com Jesus, a perder para o mundo. Na cruz ele é aos olhos do mundo, um perdedor. E aí eu trago para o chão da história, filhos, para o chão da vida, né? Para essas tolices, essas coisas que a gente vê, para aquela discussão no trânsito. Fui fechado, eu ia estacionar aqui e o abusado, eu estava dando seta já, ele pegou a minha vaga. Para o reino desse mundo, eu perdi, porque ele estacionou na vaga que era minha. Para o reino desse mundo, eu perdi, porque ele me cortou. Mas eu vou dar bola para o reino desse mundo, eu tenho que fazer isso que é divino, se tornar chão da realidade, pezinho da minha vida. Vá em paz, irmão. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Dentro da minha casa, com minha esposa, com meu esposo, né? O copinho está no lugar errado, a toalhinha está no lugar errado. Vamos conversar para acertar, mas não vamos perder o reino eterno por causa de um copo fora do lugar, para ganhar o reino nesse mundo e para dizer quem manda aqui sou eu, a autoridade aqui sou eu, o rei do pedaço sou eu. Não, eu quero ser o rei da eternidade junto com o Senhor, e o Senhor mesmo diz, onde eu estou eu quero que você esteja comigo, vou preparar para você uma morada. Eu não quero perder essa morada que o Senhor prepara para mim, no palácio celestial, por causa de um reininho desse mundo, por causa de uma razãozinha que eu vou ter, para eu reinar como autoridade absoluta. Quem manda sou eu, quem manda nessa igreja sou eu, esses bancos são daqui, esses são de lá. Não, veja, a gente precisa aprender essas graças com o Senhor, que é Rei do céu e da terra, o Cristo que se entrega por amor de nós. E veja, no alto da cruz os chefes zombam do Senhor e começam a dizer, com a lógica desse mundo, se salvou a outros, salve-te a si mesmo. É a lógica do mundo, do reino do mundo, é aquilo que o mundo vem dizer para a gente, né? Não te rebaixa, não deixa ele falar mais alto do que tu. É a lógica do mundo, desce, tu não é o maiorzão, tu não é o patrão, tu não é o dono, então mostra quem manda aqui. É o que estavam dizendo para Jesus, salvou a outros, salva-te a ti mesmo, não és o rei dos judeus, então salva, desce dessa cruz e salva nós também. É a lógica do reino do mundo, mas o Senhor sabia que o reino dele, ele estava no mundo, mas o meu reino não é daqui, não é deste mundo, de Jesus. E aí, pregado na cruz com Jesus, dois malfeitores, e um continua zombando de Jesus. Um dos malfeitores continua com a lógica do mundo, está ali, mas um outro ele entende, ele começa a compreender as coisas que estão acontecendo, e ele repreende o que está na outra cruz e diz, tu ficas zombando dele, tu não entendesse, que eu e você, olha só a consciência, olha o assumir o pecado, olha o assumir a sua culpa, eu e você merecemos estar aqui, nós fizemos coisas erradas, eu tenho meu pecado, ele está dizendo, eu estou arrependido das minhas faltas, eu estou aqui hoje preso a essa cruz porque eu fiz coisas erradas, mas esse, o Cristo, nada mereceu, não fez nada para estar aqui. E ele olha para Jesus e naquele instante ele ainda pede, Senhor,
lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí Jesus, inclusive na missa de hoje de manhã, o bispo falou isso, eu marquei no meu coração. O único santo canonizado por Jesus, aquele ladrão da cruz, porque Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus canonizou ele aí. Todos os outros santos foram canonizados pelos papas, os sucessores dos apóstolos, mas aquele ladrão, a tradição chama de Dimas, o bom ladrão, é aquele que se converteu, foi canonizado pelo próprio Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, filhos, assumir a nossa cruz, deixar o reino do mundo para trás, buscar. Quando a gente lê no texto do Evangelho, o Senhor Jesus ensina em Mateus assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente busca o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Agora, quando a gente busca tudo mais e deixa o reino de Deus, até o reino de Deus nos pode ser tirado. Vamos pensar nessas coisas. No dia de celebrarmos Cristo Rei, que a gente inflamos o peito dessa alegria de sermos de Deus, e que a gente estabeleça o nosso rumo nesse mundo, buscando aquilo que é reino de Deus, não nos preocupando com os reinos deste mundo, com as riquezas desse mundo. A gente olha para trás, a história da humanidade, os grandes reis deste mundo, os faraós em suas pirâmides suntuosas, sepultados inclusive com as suas joias, os seus tesouros, tudo lá. Mas o reino eterno é maior. E quando a gente consegue já estabelecer um pedacinho, uma sementinha do reino entre nós, nós também vivemos melhor ainda nesse mundo, vivemos mais leves ainda nesse mundo, vivemos mais fraternalmente nesse mundo, vivendo a justiça, o amor, a paz, a comunhão, o entendimento. Celebremos e avancemos construindo o reino de Deus já entre nós, para quando chegarmos na eternidade, no reino celestial, não sei como é que vai ser, mas vamos nos lembrar: lembra como era lá, que beleza, aqui é muito melhor, mas lá também foi bom. Vamos fazer essa graça, né? E vamos viver isso que cantamos no Salmo: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que seja sempre para a gente uma alegria estar com os irmãos, celebrar a Eucaristia e celebrar o Cristo Rei do Universo. Vamos dizer juntos então. O padre diz: viva Cristo, e você responde: Rei. Viva Cristo, Rei. Viva Cristo, Rei. Viva Cristo, Rei. Oh, bendito seja. Que lindo, gente. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.